Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no pré-jogo de Vasco da Gama e Santos. Daqui a pouco em São Januário, às 5 da tarde, a bola estará rolando. E eu vou direto aos meus companheiros, quero ouvir a opinião deles sobre esse jogo, que é o primeiro de 3 jogos que o Vasco vai fazer em casa, na sequência de 4 partidas. É uma grande oportunidade que o Vasco tem de começar a somar pontos e começar a brigar um pouco mais na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. O jogo que tem um apelo popular grande, a torcida do Vasco comprando muitos ingressos. Vamos ter o Caldeirão cheio, o Rio de Janeiro amanheceu com sol. Temos aí um belo quadro, uma bela moldura para que Vasco e Santos façam um grande jogo. Quero ouvir os companheiros, a opinião de cada um, placar, que possam arriscar e que falem desse grande compromisso, desse clássico nos mais tradicionais do futebol brasileiro, logo mais em São Januário. Fala daí, rapaziada! Beleza, Flávio, amigos ligados nesse Atenção Vascaínos, pré-jogo fundamental pro Vasco. Daqui a pouquinho, partida muito complicada, Vasco e Santos em São Januário. São Januário com certeza vai estar lotado e o vascaíno tem que estar lá acompanhando, assim como vai fazer toda a equipe do Atenção Vascaínos na cobertura desse jogo Vasco e Santos, 5 da tarde em São Januário. Olha, um jogo muito tenso, um jogo muito complicado pro Vasco. Tudo bem, o Santos tem desfalques, mas mesmo assim tem um treinador muito inteligente que é o Sampaoli e uma equipe que está brigando lá no alto do campeonato até pelo título. Para mim, o Vasco tem que jogar com cautela, erro zero para conseguir essa vitória. O Vasco até ganhou do Santos esse ano em São Januário pela Copa do Brasil, mas já é uma equipe muito diferente daquela partida. O Santos vem muito mais motivado, vem com uma motivação por estar brigando pelo título e o Vasco tem que manter cautela. O Vanderlei Luxemburgo não vai contar com o Raul, que é um jogador muito importante no meio-campo. Na minha opinião, o Vasco tem que colocar um meio-campo mais agressivo, principalmente na marcação, porque o time do Santos é um time muito rápido. E no ataque, eu barraria o Ribamar para o jogo de hoje e iria com o ataque com o Marrone, Thales Magno e o Rossi. Isso mesmo, o Rossi entrou bem, vem mostrando que está bem depois da operação e pode ganhar a titularidade, mas o Vanderlei Luxemburgo está fazendo mistérios para o jogo. A expectativa é muito grande para o Vasco conseguir a vitória e, na minha opinião, olha aí, meu placar, Vasco 2-0, por mais que eu acho que o jogo vai ser complicado, mas eu acho que o Vasco vai conseguir um gol e no finalzinho, já no contra-ataque, o Vasco fecha o placar e vence o Santos por 2-0. Para mim, Thales Magno fazendo um gol e o Danilo Barcelos de falta colocando o Vasco 2-0 Vasco. Esse é o meu placar. Atenção vascaínos, vamos estar ligado e acompanhando Vasco e Santos 5 da tarde em São Januário. Valeu! Alô, turma, Vasco e Santos, Santos e Vasco, jogão, promessa de casa cheia. Vasco aí vem embalado, vitória contra o Atlético Mineiro no meio de semana e hoje, diante da nossa torcida aqui em São Januário, faremos sim uma grande partida. O Vasco vem motivado, o Vasco vem de um resultado surpreendente, jogou muito bem aquele primeiro tempo contra o Atlético Mineiro e agora, hoje, diante da nossa torcida, faremos sim mais uma grande partida e vamos vencer o Santos sim. Hoje, na minha opinião, Flávio e amigos aqui do canal, venceremos o Santos. É um jogo difícil, um jogo espinhoso, melhor dizendo, mas passaremos sim pelo Santos. Eu acredito que um resultado magro, 1-0, mas o Vasco vai surpreender, até porque a torcida apoiou, a torcida está comparecendo hoje em massa, já foram vários ingressos vendidos e eu já estou indo para lá. Daqui a pouco eu estou aí com você, junto com essa torcida maravilhosa do nosso Vascão, torcendo por mais uma grande vitória do nosso time. Então daqui a pouquinho eu estou aí. Um grande abraço a todos, Vasco, Vasco, Vasco. E ia me esquecendo, na minha opinião hoje o melhor da partida será o nosso Thales Magno, que fará o gol da vitória e o Vascão sairá daí hoje vitorioso em mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Então daqui a pouco eu tô aí, Flávio, amigos aqui do canal. Um grande abraço. Atenção, vascaínos. Fala, Flávio. Fala, galera do canal. Boa tarde, demais companheiros. Vamos aqui pro nosso pré-jogo de Vasco e Santos. Hoje o Vasco vai pegar um Santos que vem muito remendado pro Rio de Janeiro. O Lucas Veríssimo foi expulso na última rodada, não joga hoje. Não tem o Luiz Felipe, que é o zagueiro que iria entrar no lugar do Lucas Veríssimo. O Denis Gonzalez, atacante, também não vem ao Rio. E o principal deles é o Carlos Sanches, que por lesão, maestro do time, estrela da companhia, também não vai jogar. Do lado do Vasco, a gente tem o desfalque do Raul, que é o meia de campo mais regular do Vasco. É o que vai dando a sustentação ali pro lado direito, hoje não joga, é um desfalque importantíssimo. Porém, o Vasco conta com o retorno do Danilo Barcelos na lateral esquerda, que vai ajudar também na bola parada, que é uma das jogadas mais fortes do Vasco.
Mas agora, tirando essa parte de lesão, suspensão, vamos falar do jogo em si. O Vasco hoje vai pegar uma equipe que está numa curva descendente, não vem bem no campeonato, nas últimas 5 partidas só venceu uma. E é hora, depois daquela vitória contra o Atlético Mineiro, com a moral elevada, ganhar e ganhar bem na frente do seu torcedor. Meu palpite para a partida é um 2-0 Vasco e o gol vai ser do Marrone, que vai ser o craque da partida. É isso aí, Flávio. Um abraço gigante para vocês. Tchau, tchau. Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí pelo carinho, pelas opiniões. Todo mundo concentrado, todo mundo atento. A expectativa muito grande para esse jogo de logo mais às 5 da tarde. Eu tenho uma opinião muito contundente em relação a esse jogo. Como dei contra o Atlético Mineiro a informação de que seria um jogo, na minha opinião, divisor de águas, acho que esse jogo do Santos pode começar a melhor fase do Vasco no Campeonato Brasileiro. Porque o Vasco tem uma sequência de 4 jogos, sendo 3 em casa contra o Santos hoje, Fortaleza e Botafogo, e pega o Avaí fora. Um jogo que o Vasco já venceu esse ano na ressacada pela Copa do Brasil. Aliás, como também já venceu o Santos na Copa do Brasil por 2-1. Aquele jogo que deu aquela confusão, que o árbitro anulou o gol do Ricardo Graça no final, que o Leandro Castan ficou irritado, enfim, uma confusão danada. Acho que o jogo de hoje é um jogo diferente. O Vasco tem um desfalque importante, que é a ausência do Raul. Muda um pouco um esquema que acho que é o que o Vanderlei tem que utilizar no 4-1-4-1. E ele não tem uma peça semelhante ao Raul, mas contratou um jogador que vinha fazendo essa função, aberto pela direita, com a perna esquerda, que é o Felipe Ferreira. Assim como o Gabriel Peck também joga assim na base. O Vasco pode ter esta função preenchida por esses jogadores que são meias. O Raul é um meia mais defensivo, mas que tem a valência de jogar mais à frente. O Felipe e o Peck são jogadores mais ofensivos, mas que como meias também fazem uma recomposição. Vocês poderiam me perguntar, poxa, mas e o Rossi? Também não joga ali pela direita, mas o Rossi é muito mais agudo do que um jogador de meio que também venha para armar, ter posse de bola. O Rossi é um jogador do arranque, não é um jogador do toca, não é um jogador do faz 1-2, não é por aí. Acho que o Rossi provou mais uma vez que nesse momento, até pela condição dele física, é melhor que ele fique no banco e entre no segundo tempo como uma arma secreta. Assim como eu acho que o Vanderlei deveria voltar com o Marrone. O Marrone fez um bom jogo na quinta-feira, batalhou demais. O Ribamar é um jogador muito limitado, briga, luta, isso aí não há dúvida alguma, mas acho que é um jogador que em alguns momentos até atrapalha. O Santos tem uma boa defesa, tem jogadores de qualidade, acho que o Ribamar, para se criar ali hoje, vai ser complicado. E no meio a dúvida, o Marcos Júnior deve voltar, mas quem vai substituir o Raul nessa função? Eu não sei, acho que o Bruno Gomes seria uma boa opção, o Andrei é uma opção que eu não gosto tanto, mas não há outras opções maiores para se escalar ali. Enfim, vamos esperar o que o Vanderlei Luxemburgo vai fazer de escalação para esse jogo. Eu acho só que o Vasco precisa jogar mais uma vez para cima, tomando cuidado com o contra-ataque, porque o Santos tem 2 jogadores abertos muito perigosos. Se jogar o Marinho pela direita é perigoso, jogando o Soteldo, o venezuelano baixinho, é muito perigoso também. Enfim, é um time chato, é um time que não é por isso que está lá em cima, não é à toa, está em cima da tabela, é um time bem montado pelo Jorge Sampaoli, vai ser um grande jogo e acho que você, torcedor do Vasco, vai ser fundamental nessa vitória de hoje, empurrando o time, partindo para cima. Eu vou arriscar um placar de 2-0 para o Vasco. Acho que o Vasco mete 2-0 com uma boa atuação, se jogar do Felipe Ferreira. Mas estou acreditando muito, mais uma vez, no menino Thales Magno, que, aliás, vai se despedindo. Faz hoje o jogo, depois contra o Avaí, depois contra o Fortaleza e depois não estará mais conosco, vai jogar o Mundial Sub-17. Então é isso, gente. Todo mundo partindo daqui a pouco para São Januário, às 5 da tarde a bola rola e logo depois eu estarei no pós-jogo, falando, dando as opiniões, analisando a partida, que a gente espera que seja uma grande partida e que o Vasco consiga uma grande vitória. Aliás, para aproveitar, muita gente perguntando, pois vocês não falam sobre a questão do sócio geral, sobre a questão da aprovação do conselho, do projeto de São Januário. Gente, em relação à questão da aprovação, ontem foi só uma apreciação, o presidente Alexandre Campelo mostrou o projeto para que as pessoas pudessem ver, o Conselho de Beneméritos. Foi criada uma comissão, alguns beneméritos reclamando, queriam um pouco mais de clareza na explanação, então foi criada uma comissão para analisar isso. A gente espera que os beneméritos não atrapalhem esse projeto, porque o Vasco precisa ampliar o seu estádio. Em relação a sócio geral, é filosofia do canal, a gente não se mete nesse tipo de assunto. É claro que chegando a informação a gente vai divulgar, mas não é a nossa
linha editorial Precipa. Nós queremos informar sobre esporte, sobre futebol. Ah, mas não é um assunto importante? Claro que é um assunto importante, mas não é linha editorial do canal. Não é nossa prioridade ficar correndo atrás desse assunto, que é um assunto sério, é um assunto complicado. Ontem nós tivemos até uma denúncia do Vaguinho, nosso companheiro, ex-Pop Bola, que foi comprar ingresso como sócio remido e teve que pagar 50% do ingresso. A gente vai correr atrás disso, mas acima de tudo, a nossa função é informar esportivamente. Os demais assuntos, a gente apura, vai a fundo e vai buscar informações do clube, como foi a questão do gramado, que a gente viu o gramado ruim, o clube acabou se explicando e a gente trouxe a explicação para vocês. Nessa questão do sócio, em outras questões, a gente tendo a informação concreta, a gente vai trazer para vocês. Ok, turma? Um grande abraço. Você que vai a São Januário, calma, não jogue nada no gramado, não grite gritos homofóbicos, torça pelo Vasco, o Vasco precisa de você. Tchau!